O Ministério da Cultura apresenta o projeto Canastra Queijos e Histórias Pronac 21-22-35. Essa é a versão em audiobook do livro escrito por Guilherme Aragão e Conrado Moreira. Nos áudios a seguir será apresentado o texto do livro na íntegra. A disponibilização desse conteúdo no YouTube, plataforma gratuita e amplamente difundida, é uma medida de acessibilidade visual dessa iniciativa, viabilizada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O link da playlist com todos os capítulos do livro está na descrição dos vídeos. Capítulo 1 – História e Identidade. Minas, o queijo e o queijo de Minas. Em meio a montanhas, rios, vilas e cidades de Minas Gerais, forjaram-se episódios e personagens indissociáveis da identidade brasileira. Suas terras foram o coração do Brasil colonial durante o século XVIII, período no qual o território ganhou nome e atraiu uma multidão. De suas veias abertas correu ouro abundante, mas não só isso. Um manancial de riquezas, tangíveis ou não, brotou de dentro e ao redor das minas. Culinária, música, religiosidade popular, artesanato, enfim. Mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro disse certa vez que Minas foi o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só. Havia o Nordeste do descobrimento, o Sul do início da colonização e um sertão a desbravar. Ali, bem no meio, estava Minas. Em 1957, um texto de João Guimarães Rosa, publicado na revista O Cruzeiro, incluído póstumamente no livro Ave Palavra, em 1988, iria na mesma direção ao descrever a terra de Minas. Abre aspas. Ela ajunta de tudo, os extremos, delimita, aproxima, propõe transição, une ou mistura. No clima, na flora, na fauna, nos costumes, na geografia, lá se dão encontro, concordemente, as diferentes partes do Brasil. Seu orbe é uma pequena síntese, uma encruzilhada, pois Minas Gerais é muitas, são, pelo menos, várias minas. Fizéssemos uma pesquisa com aqueles que não tiveram a ventura de nascer em Minas, perguntando o que primeiro lhes vem à mente quando pensam no estado, algumas coisas certamente apareceriam com recorrência. As montanhas, as ladeiras, as igrejas históricas, a hospitalidade e o jeito desconfiado, o tropeiro com torresmo, a cachaça, o pão de queijo e, é claro, o queijo. O itabirano Carlos Drummond de Andrade simulou em poesia outro questionário, perguntando a seus interlocutores o que eles fabricavam. No poema Senso Industrial, lançado no livro Boitempo, de 1968, entre fabricantes de cabrestos, santinhos de barro, lenha furtada no pasto, caixões para defuntos e até dos que se ocupam de fabricar os próprios defuntos, lá está a figura do queijeiro. Abre aspas. Que fabricas tu? Fabrico chapéu, feito de indaiá. Que fabricas tu? Queijo, requeijão. Que fabricas tu? Faço pão de queijo. Que fabricas tu? Não fabrico, assisto às fabricações. Fecha aspas. Igual ao último entrevistado do Censo de Drummond, vamos deixar a fabricação com quem entende do riscado e assistir nesse livro a como se deu a feitura da história desse símbolo indiscutível de Minas e da mineiridade, o queijo. Ouro no sertão. Passadas algumas décadas do início efetivo da ocupação do Brasil pelos portugueses em 1532, os colonizadores foram seduzidos pela ideia de adentrarem o território inexplorado e ainda recém-descoberto. As riquezas do litoral e das faixas de terra mais próximas à costa já estavam sendo exploradas e eram bastante promissoras, a começar pela extração de pau-brasil e, posteriormente, a produção de cana-de-açúcar. Mas a curiosidade e a ambição empurraram os dominadores para os rincões inóspitos do Novo Mundo, à caça de novos recursos que pudessem tornar ainda mais rica a coroa portuguesa e a eles próprios. Dezenas de entradas e bandeiras foram realizadas ao longo dos séculos XVI e XVII, a exemplo do célebre empreendimento de Fernão Dias Pais Leme, que liderou um grupo à caça de esmeraldas sem sucesso.
Além dele, outros nomes como Raposo Tavares, Borba Gato e Bartolomeu Bueno da Silva também entraram para a história, deixando um legado controverso de descobertas e abertura de caminhos à custa da vida de indígenas, pessoas escravizadas e outros que se interpunham à missão desbravadora. Animais de carga, cavalos e bois, por exemplo, faziam parte das comitivas, ajudando sobretudo no transporte de ferramentas e comida. Os expedicionários levavam consigo alimentos duradouros e de fácil armazenamento, tais como rapadura, carne seca, feijão e farinha de mandioca ou de milho. Também abatiam bichos silvestres que tivessem a sorte de encontrar para complementar a dieta. A enormidade de terras a explorar era chamada de sertão, embora abrangesse as mais variadas paisagens do Brasil, da Mata Atlântica ao semiárido. Bem mais adiante na história, Guimarães Rosa diria em sua obra máxima que, abre aspas, o sertão aceita todos os nomes. Aqui é o Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a Caatinga, fecha aspas. E, com a beleza singela que se tornou uma das características mais marcantes de sua literatura, cravou, abre aspas, o sertão é uma espera enorme, fecha aspas. De fato, custou muito até que os exploradores encontrassem no sertão algo que lhes fizesse brilhar os olhos. O século XVII caminhava para o fim quando, em 1675, a bandeira liderada por Lourenço Castanho Taques viu, no leito de um rio, pedrinhas acessíveis, convidativas e com um brilho característico que contrariavam o ditado de que nem tudo que reluz é ouro. Era. O lugar da descoberta foi o mesmo que serviria de cenário para a extensa e celebrada obra rosiana, aquele que viria a ser a capitania, a província e depois o estado de Minas Gerais. O nome, adotado de modo oficial em 1720, veio justamente da vocação inicial e mais duradoura daquele território, a mineração. A notícia da tão desejada descoberta de ouro correu como rastilho de pólvora e a consequência foi explosiva. Milhares de pessoas migraram para as regiões auríferas recém-mapeadas e para os arredores, na esperança de que também fossem pródigos. A quietude das matas e dos campos, habitados somente por indígenas e animais silvestres, deu lugar ao fervor da sanha mineradora. A ocupação foi feita de forma desordenada, vinha gente de todo lado. Os bandeirantes paulistas, responsáveis por várias expedições inconclusivas e pelos primeiros achados, se consideravam dignos do direito exclusivo de exploração do ouro, por terem sido eles a lograr êxito na busca. Aos forasteiros, vindos sobretudo das capitanias do Nordeste ou diretamente de Portugal, isso pouco importava. Também eles queriam seu quinhão. A tensão entre esses dois grupos aumentou e atingiu o ápice entre 1707 e 1709, período que ficou conhecido como Guerra dos Emboabas, termo com o qual os paulistas se referiam aos intrusos. Algumas fontes indicam que a palavra emboabas vem do tupi e significa aves de pernas emplumadas, em referência pejorativa ao fato de os invasores andarem calçados, ao contrário dos paulistas. Também há quem traduza como o que invade, agride. Depois de muitas batalhas, emboscadas, traições e mortes, o então governador da capitania do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, interveio e deu fim à refrega, expulsando os paulistas das regiões mineradoras. Com o arrefecimento dos ânimos, ao menos temporariamente, duas consequências muito importantes se seguiram. A criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, já em 1709, e o êxodo dos paulistas rumo ao oeste, que resultaria no descobrimento do ouro também nos atuais estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A redivisão territorial alçou São Paulo, até então uma vila pobre e isolada no interior do Brasil, à condição de cidade. Dali em diante passaria a ser capital da província, que abrangia de Santa Catarina a Tocantins, do Vale do Jequitinhonha, divisa com a Bahia, até o estado de Rondônia. Nos anos seguintes de Minas, criaram-se as primeiras vilas, a Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, Mariana, Vila Rica, Ouro Preto, e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, Sabará, e instalou-se o aparato administrativo que objetivava garantir a ordem e impor as regras da atividade aurífera.
não tardaria até que a região se tornasse o centro econômico da colônia. Vida de gado. O gado bovino foi introduzido no Brasil em 1534, no conjunto das primeiras medidas da colonização efetiva do território brasileiro, cujo marco inicial é a vinda de Martim Afonso de Souza e a fundação da primeira vila em solo brasileiro, São Vicente, em 1532. Em meio a todas as provisões para a viagem e aos itens trazidos para viabilizar a instalação da comitiva de colonizadores, estavam os primeiros bois e vacas a pisarem o solo brasileiro. Também é sabido que na extensa lista de alimentos preferidos dos europeus, os queijos estavam muito bem representados. Aparentemente, passar alguns meses sem comer queijo era algo impensável, a ponto de o laticínio constar entre as provisões das naus que cruzavam o Atlântico rumo ao Brasil. Frei Vicente do Salvador, frade franciscano considerado o pai da historiografia brasileira, por ter escrito e publicado em 1627 o livro História do Brasil, registrou que, entre os itens necessários para as viagens, lá estava uma grande quantidade de queijos. Abre aspas. E assim veio provida abundantissimamente de todo o necessário para a viagem, porque, além das matalotagens que os particulares traziam de suas casas, se carregaram para a campanha 7.500 quintais de biscoito, 854 pipas de vinho, 1.368 de água, 4.190 arrobas de carne, 3.739 de peixe, 1.782 de arroz, 122 quartos de azeite, 93 pipas de vinagre, fora outro muito provimento de queijos, passas, figos, legumes, amêndoas, açúcar, doces, especiarias e sal. Fecha aspas. Então, se considerarmos a disponibilidade de leite a partir do estabelecimento do rebanho bovino, o notório apreço dos portugueses pelos queijos e as vantagens que o laticínio oferece enquanto alimento nutritivo e duradouro, especialmente se maturado, não é arriscado supor, apesar de a importação ter acontecido ao longo de todo o período colonial, que, desde que passou a haver gado no Brasil, fazia-se queijo. Podemos apenas supor, pois os registros são parcos para elucidar a questão. Pouco ou quase nada se sabe da origem geográfica e histórica do queijo no Brasil, e como veremos mais adiante, até mesmo a genealogia do queijo tipicamente mineiro é motivo de divergências historiográficas. Nosso personagem principal demorou um pouco a merecer mais espaço na crônica do Brasil colonial, mas a difusão da bovinocultura ajuda a explicar o contexto em que sua popularização foi possível. A pecuária se desenvolveu fortemente no Brasil a reboque da expansão da lavoura açucareira, já a partir de meados do século XVI e, posteriormente, durante o ciclo da mineração. Ao longo desse período, as primeiras raças bovinas trazidas para cá, de origem ibérica, foram sendo cruzadas, nem sempre de forma controlada, vale registrar, com espécimes importados pelos holandeses e franceses, resultando em linhagens distintas, miscigenadas como o próprio povo brasileiro. As trocas genéticas associadas às peculiaridades do clima e da vegetação que alimentava os animais criaram um rebanho nacional que se desdobrou nas funções de transporte e auxílio na lida dos engenhos, das minas e das fazendas, bem como no fornecimento de carne, couro e leite. A criação de bois para dar suporte ao trabalho pesado apresentava vantagens em relação, por exemplo, aos equinos. Os bovinos são geralmente mais dóceis e, embora mais lentos, se adaptam bem às atividades que exigem segurança e regularidade. Dessa característica surgiu o carro de boi, tecnologia milenar introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses, que reinou absoluta como forma de transporte de mercadorias e pessoas por pelo menos 2 séculos da ocupação de nosso território. A partir do século XVIII, as tropas de burros alcançaram protagonismo, mas os carros de boi seguiram tendo grande importância no fluxo dos caminhos rurais do Brasil todo, notadamente de Minas Gerais. Até hoje é possível ver e ouvir a cantoria das rodas de madeira nos interiores do estado. Os bovinos são também muito econômicos e não requisitam tantos cuidados. Além disso, após exauridas suas forças, os bois servem como fonte de carne e couro, e as vacas, por sua vez, podem oferecer, ao longo de muitos anos, baldes e mais baldes de leite. Embora se beneficiasse da capilarização da bovinocultura pelo território,
A produção de queijos era, ao que tudo indica, muito localizada e modesta, não tendo experimentado grandes avanços até pelo menos a primeira metade do século XVIII, período em que a capitania de Minas Gerais fervilhava de gente e a fabricação encontrou condições mais adequadas de clima e altitude nas montanhas de Minas, por exemplo, na região do Cerro e, um pouco mais tarde, nos arredores da Serra da Canastra. Solo rico ou pobre? O jesuíta italiano Giovanni Antonio Andreoni, que no Brasil adotou o nome de André João Antonil, percorreu os caminhos do sertão entre 1709 e 1710 e no livro Cultura e Opulência do Brasil registrou o que observou em suas andanças. Para muitos, trata-se do melhor relato sobre os aspectos sociais e econômicos do Brasil recém-saído do século XVII. Ao falar dos primeiros anos de exploração do ouro em Minas Gerais, Antonil enumera algumas dificuldades dos pioneiros. Abre aspas. Sendo a terra que dá ouro esterilíssima de tudo que se há mister para a vida humana, e não menos estéril a maior parte dos caminhos das minas, não se pode crer o que padeceram a princípio os mineiros por falta de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma espiga de milho na mão, sem terem outro sustento. Fecha aspas. Não é de espantar que as cercanias das minas, abarrotadas de gente, ferramentas e rejeitos da mineração, não gozassem das características adequadas para plantações e rebanhos. Já as beiras das primitivas trilhas, abertas em mata virgem, não necessariamente ofereciam de pronto uma ampla gama de víveres para os forasteiros. O pano de fundo para o comentário de Padre Antonil parece ser, na verdade, o fato de que aqueles que tiveram sorte e encontraram ouro nos primeiros anos realmente não se dedicaram a plantar, cultivar e colher, afinal a atividade mineradora era vantajosa como nenhuma outra. E se alguns dos primeiros exploradores dispunham de recursos para não morrerem de fome pelos caminhos, tantos outros não tinham mesmo nada além da roupa do corpo e 2 braços para o trabalho. No início do ciclo do ouro, boa parte dos itens consumidos pelos habitantes da região das minas vinha da metrópole, Portugal, e de outros pontos do Brasil, vendidos pelos afamados tropeiros. E como não havia moeda corrente que não o próprio metal dourado, absurdamente abundante, as transações eram feitas em ouro puro. Antonil apresenta em seu livro uma lista de preços de vários itens com um valor em oitavas, medida correspondente a 1/8 de onça, ou seja, equivalente a 3,6 gramas de ouro. Entre os alimentos, o autor jesuíta registra que um boi custava 100 oitavas, enquanto uma galinha valia 3 ou 4. Uma arroba de açúcar era vendida por 32 oitavas, 60 espigas de milho por 30 oitavas e um paio por 3. Os queijos da terra valiam o mesmo que os do Alentejo, 3 ou 4 oitavas, o que é curioso. Os laticínios alentejanos deviam ser melhores, ao menos para o paladar dos patrícios, mas aqueles produzidos aqui deviam levar alguma vantagem nas condições de consumo, dado que um queijo português tinha que atravessar um oceano para ser vendido no Brasil e as circunstâncias de transporte não eram as melhores. Por sua vez, os queijos flamengos, ou seja, vindos da atual Holanda, eram mais valorizados, chegando a valer 16 oitavas. Para ter uma ideia aproximada do que isso significa em valores atuais, em 2024 um grama de ouro tem oscilado de 270 a 300 reais. Portanto, a quantidade em ouro utilizada para comprar um queijo de Minas no início do século XVIII valeria hoje, no mínimo, 3.000 reais. A população das minas logo alcançou a casa das dezenas de milhares. Padre Antonil falava em 30.000 almas, enquanto um escrivão da comitiva de Garcia Rodrigues Paz, primogênito de Fernão Dias, relatava 50.000 pessoas habitando a região, cerca de uma década após a descoberta das primeiras jazidas de ouro. Um volume populacional nada desprezível, tendo em vista que o Brasil tinha, segundo Celso Furtado em seu livro Formação Econômica do Brasil, por volta de 300.000 habitantes na virada dos séculos XVII e XVIII. Se no início do frenesi pelo ouro quase todos os migrantes só tinham olhos para o metal, logo se estabeleceram aqueles que buscavam prover a estrutura necessária para a subsistência dos mineiros. Abre aspas. É certo que apenas uma parte desses moradores, e não a maior, se ocupava da mineração, fecha aspas, explica Sérgio Buarque de Holanda no 2º volume da História Geral da Civilização Brasileira.
Abre aspas. Em meados do século XVIII, o negócio dos metais e das gemas preciosas não ocuparia senão o terço, ou bem menos, da população, segundo os cálculos mais generosos. Fecha aspas. Ninguém podia se alimentar das pepitas que encontrava nos riachos e minas. Além disso, o fato de todo o comércio nos sítios mineradores e adjacências ser feito a troco de ouro ajuda a jogar por terra a ideia de que a economia de Minas se limitava à atividade mineradora. Naquele tempo, era um grande negócio ter algo útil para vender. Foi aí que a pecuária experimentou uma nova inflexão. Abre aspas. A necessidade de abastecer-se toda essa gente provocara, principalmente nas partes regadas pelo São Francisco, a formação de grandes currais que se expandem depois em direção ao oeste e ao sul da capitania, fecha aspas, esclarece Holanda. Desde o início, a coroa portuguesa estimulou a pecuária em Minas como forma de tornar a capitania menos dependente do comércio de gado com as outras unidades coloniais. Várias outras atividades agrícolas e de manufatura também foram se estabelecendo, ainda segundo o mesmo historiador. Abre aspas. Nas Minas Gerais, porém, viviam de fazer sabão, outro ainda de fabricar calçados de couro e de pau, muitos de preparar as carnes de porco ou de vaca ou de produzir queijos, e todos acham cada um seu cômodo, vendendo bem o que produzem. Fecha aspas. Foi essa diversificação paulatina da economia mineira que proporcionou tanto o aumento populacional no século XVIII, quanto o sustento da capitania, mesmo após o declínio do ciclo minerador. Quando as minas minguaram, Minas já havia se constituído em um território bastante povoado e praticamente autossuficiente em se tratando dos itens básicos para uma vida confortável. Terra da Liberdade. No início do ciclo minerador, o ouro era transacionado de forma como era encontrado nas minas, ou seja, em pó. Isso facilitava o desvio de pequenas quantidades por meio de estratégias das mais variadas. Com o tempo, os métodos de contrabando evoluíram da ocultação de pó do ouro nos cabelos e nas roupas para táticas mais ousadas, para não dizer sacrílegas, como a dos famosos Santos do Pau Oco, imagens sacras construídas em madeira oca que permitiam esconder em um invólucro insuspeito o ouro afanado das minas. Depois de descoberto o pecado dos santos, o governo da capitania aprendeu a lição e passou a desconfiar de quase tudo. Curiosamente, o governador José Luiz Castelo Branco, conde de Valadares, ordenou em 1772 que os registros de passagem, postos de fiscalização da capitania de Minas Gerais, furassem os queijos que por lá passassem, abre aspas, a fim de evitar o contrabando de ouro e de diamantes, fecha aspas. Mas voltemos ao ponto em que paramos. Na tentativa de coibir os desvios do ouro, Portugal proibiu a circulação do metal em pó e determinou, em 1719, a criação das casas de fundição em Minas. Dali em diante, todo o ouro extraído deveria ser levado a essas repartições, instaladas em Vila Rica, Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Vila do Príncipe, Cerro, para ser fundido. No processo, a coroa ainda retinha 20% do material, garantindo o recolhimento do imposto devido pelos mineradores, o famigerado quinto, aquele mesmo que originou a expressão quinto dos infernos. Só poderia ser comercializado ouro em lingotes com o selo da coroa, um atestado de que havia sido quintado. A insatisfação dos empreendedores das minas foi imediata e aumentou ao longo daquele ano. No final de junho de 1720, irrompeu em Vila Rica uma revolta. Na noite de São Pedro, em meio aos fogos típicos das festividades, os revoltosos tomaram as ruas da cidade, invadiram a casa do ouvidor, que fugira logo antes, e depois se dirigiram ao prédio da Câmara, onde Filipe dos Santos Freire, um exímio orador, apresentou as reivindicações dos insurgentes. Dom Pedro de Almeida Portugal, o conde de Assumar, que governava a região, prometeu fazer concessões e convenceu os revoltosos a se acalmarem. Como não cumpriu o combinado, os ânimos se exaltaram novamente dias depois. Assumar só queria ganhar tempo até que a Companhia dos Dragões chegasse a Vila Rica para massacrar os amotinados. Filipe dos Santos, tido como principal líder do movimento, foi julgado sumariamente e condenado à morte, tornando-se o primeiro mártir da causa dos colonos mineiros contra a coroa.
Cecília Meirelles, em versos de seu Romanceiro da Inconfidência, musicados anos mais tarde por Sueli Costa, sinaliza o que estaria por vir. Abre aspas. Morreu Felipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Fecha aspas. De fato, em 1746, nasceu outro personagem que entraria para a história e que, um tanto mais célebre que o próprio Felipe, teria um fim cruelmente semelhante. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também punido com a pena capital por enforcamento no ano de 1792, em virtude de sua participação na Inconfidência Mineira. Uma das principais consequências práticas da revolta de Vila Rica foi o desmembramento da região administrativa à qual Minas pertencia. Em 2 de dezembro de 1720, criou-se a Capitania de Minas Gerais, independente de São Paulo e pronta para seguir como um importante centro econômico e cultural brasileiro. Ao longo de todo o século XVIII, a produção de queijo se espalhou pelo território mineiro, aumentando a oferta, diminuindo seu preço de mercado e popularizando o consumo. Do início dos anos 1700, quando Padre Antônio registrou o custo médio de um queijo da terra como sendo de 3 ou 4 oitavas de ouro, até 1796, data da elaboração de uma lista de produtos feita pela Câmara da Vila do Cerro, reproduzida por Dario Silva em seu livro Memórias do Cerro Antigo, o queijo de Minas passou a ser vendido por um valor bem mais acessível. 1,32 de oitava, algo a partir de R$30 em valores atuais. A caminho do Oeste. Durante boa parte do século XVII, o território de Minas foi palmilhado por exploradores e por escravizados em fuga, que iam criando povoados e dividindo espaço com os povos originários. Embora a ocupação só tenha se tornado massiva no último quarto, após o achado do ouro, ao longo dos 600, várias regiões começaram a ser habitadas, ainda que discretamente, sobretudo aquelas próximas a São Paulo, ponto de partida das principais bandeiras, e ao Rio de Janeiro, capital mais importante da porção sul da colônia. A história de vários municípios das atuais regiões mineiras do Sul, Centro-Oeste, Alto Paranaíba e Zona da Mata, além da região central, remontam a essa época. Com o fim da Guerra dos Emboabas, os bandeirantes paulistas foram forçados a abandonar as zonas auríferas de Minas e tentar a sorte em outras paragens. Com isso, empreenderam uma marcha em direção ao oeste do Brasil, indo parar em Goiás e no Mato Grosso, onde encontraram mais ouro. Em seu rastro, deixaram caminhos abertos e várias vilas. As imbricadas rotas na mata serviram de trilha para as descobertas, mas também eram usadas para escoamento de contrabando e outras atividades ilegais. A coroa portuguesa tão logo percebeu que precisava controlar o fluxo de entrada e, sobretudo, de saída da região das Minas, tratou de coibir o surgimento de mais corredores. Ao longo do primeiro quarto do século XVIII, várias ordens proibitivas foram decretadas, impedindo a abertura de estradas para Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. Contudo, isolar Minas do atual centro-oeste brasileiro se mostrou uma ideia ruim, pois, embora complicasse a vida dos contrabandistas, isso dificultava também a fiscalização e o escoamento da produção para o Rio de Janeiro, principal porto da colônia àquela altura. Então, poucos anos depois, por meio de um despacho de 8 de maio de 1736, o governo da capitania determinou a criação do Caminho ou Picada de Goiás, uma das mais importantes entre as estradas reais, espinha dorsal do desenvolvimento das regiões mineiras do Centro-Oeste, Alto Paranaíba e Triângulo, o qual, àquela época, ainda pertencia ao território goiano, subordinado a São Paulo. As terras ao longo da picada estavam entre as primeiras concedidas na região, por meio do sistema de sesmarias, a pessoas que se dispusessem a protegê-las e cultivá-las. Isso evidencia a vocação inicial daquelas plagas: povoamento, agricultura, pecuária e manufatura. Daí ter sido essa rota a catalisadora da origem de vários núcleos de habitação. Não demoraria até que muitos vilarejos aparecessem por ali. Valdemar de Almeida Barbosa, no Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais, descreve o percurso da Picada de Goiás. Abre aspas. Saía de São João del Rei, atravessava o rio São Francisco, perto da Barra do Bambuí, e seguia pela Serra da Marcela, proximidades de Araxá, Patrocínio, Coromandel,
Paracatu e em seguida chegava a Goiás. Fecha aspas. A imponente Serra da Canastra podia ser vista de diversos pontos do caminho e logo abrigaria ao seu redor várias vilas e arraiais. Ali se instalariam muitas pessoas que, compartilhando e adquirindo novos costumes e saberes, dariam origem a uma cultura carregada de elementos que mais tarde seriam fortemente identificados com a mineiridade, tais como o queijo. Ao se referir à comarca de São João del Rei, ou do Rio das Mortes, que abrangia o atual sul e partes da região central, da Zona da Mata e do centro-oeste, incluindo a Serra da Canastra, Sérgio Buarque de Holanda cita com destaque, abre aspas, é bom recordar que a produção de queijos, em que desde cedo se especializou a comarca de São João del Rei, constituiu sempre em um dos distintivos da capitania, fecha aspas. Incentivos reais. Durante o século XVIII, a elite colonial portuguesa se esbaldava à custa do que era extraído no Brasil e notadamente em Minas Gerais. Por isso, ai de quem ousasse se meter por aqui. Durante muitos anos vigorou uma política de restrição de entrada de estrangeiros no país continente, excetuados por óbvio os portugueses, que embora fossem forasteiros tanto quanto os demais, eram os donos do pedaço. O mesmo valia para a entrada de produtos em solo brasileiro, barreiras e mais barreiras. Acontece que no início do século XIX, Napoleão ascendeu ao posto de imperador na França, ganhou poder e empreendeu uma política expansionista, assediando as nações vizinhas a aderirem ao bloqueio continental que determinava o rompimento das relações com a Grã-Bretanha, sua principal adversária. Portugal, peça importante no xadrez global, se viu entre a cruz e a espada. Aliado umbilicalmente aos britânicos, que àquela altura eram seus maiores credores e fiadores de sua segurança, o país seria invadido pelas hostes napoleônicas se não abandonasse a aliança. A solução se mostrou inusitada, apesar de já ter sido aventada em outras ocasiões. O príncipe regente, Dom João VI, transferiu a sede da coroa para o Brasil, carregando consigo a regente consorte, Dona Carlota Joaquina, a rainha, Dona Maria a Louca, e todo um séquito de nobres e criados. A decisão de instalar a capital de um império colonizador em uma de suas colônias não tinha precedentes e não voltou a se repetir nas crônicas históricas. Para Portugal, aliás, para a nobreza lusitana, o ato significou um salvo-conduto contra a investida de Napoleão. Para o Brasil, o episódio marcaria um ponto de inflexão. O desembarque de toda aquela gente em 1808 no Rio de Janeiro, capital desde 1763, desencadeou a construção de residências e prédios públicos para abrigar os órgãos do governo, além de parques, espaços culturais, avenidas e outras melhorias urbanas. Mas, com o objetivo de desenvolver o Brasil sob o paradigma de civilidade europeu, uma série de medidas começaram a ser tomadas. Entre as primeiras e mais importantes estava a quebra das barreiras portuárias então vigentes. Antes mesmo de chegar ao Rio, durante escala em Salvador, no dia 25 de janeiro de 1808, Dom João VI assinou o decreto que restabelecia as transações mercantis com os aliados de Portugal, em especial os britânicos. Também cairia a proibição de entrada de estrangeiros no Brasil. Aliás, não só isso. Passou a haver um incentivo para nativos das nações amigas virem conhecer o país e até mesmo se instalar por aqui. Assim, de 1808 em diante, artistas, cientistas e profissionais das mais variadas características desembarcaram nos portos brasileiros e muitos deles nos deixaram registros fascinantes. Jean-Baptiste Debré é talvez o mais conhecido entre os artistas que excursionaram pelo Brasil e retrataram o que viram por meio de pinturas e desenhos. Suas ilustrações habitam os livros de história há décadas e são importantes elos do presente com o passado colonial brasileiro. Debré chegou ao Brasil em 1817 como parte da missão artística francesa, coletivo de artistas e artífices coordenados por Joaquim Le Breton, que estabeleceu por aqui as bases do ensino superior de belas artes e deixou uma série de legados. Entre os nomes da comitiva estavam, além de Debré, o pintor Nicolas Antoine Tonnet, seu filho e aprendiz Félix Tonnet e Grandjean de Montigny, arquiteto. Em uma de suas aquarelas mais conhecidas, Um Jantar Brasileiro, de 1827, Debré retrata um casal de posses sentado à mesa.
No primeiro plano, duas crianças negras sendo alimentadas como se fossem animais de estimação. Ao fundo, uma mulher escravizada abana os senhores e um homem permanece em pé, a postos para servir. Junto das ilustrações, Debré publicou descrições detalhadas das cenas que observou em seu livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. E em meio à fartura da refeição que retratara, lá está o queijo, fazendo as vezes de sobremesa. E não qualquer queijo. Abre aspas. Quanto ao jantar em si, serve-se ao mesmo tempo o cozido, ou melhor, um monte de diversas espécies de carnes e legumes de gostos muito variados, embora cozidos juntos. Ao lado, coloca-se sempre o indispensável pirão de farinha de mandioca, misturado com caldo de carne ou de tomates e ainda com camarões. Ao lado do pirão, mais no centro da mesa, vê-se a insossa galinha com arroz, acompanhada por um prato de verduras cozidas extremamente apimentadas. A esses pratos sucedem como sobremesa o doce de arroz frio excessivamente salpicado de canela, o queijo de Minas e, mais recentemente, diversas iguarias da Holanda e da Inglaterra. Outra gravura de Debré mostra escravizados comercializando leite nas ruas do Rio de Janeiro. No texto explicativo, fala sobre o hábito de ali consumirem leite puro e a negligência em não produzirem laticínios na cidade. E completa, abre aspas, os únicos queijos do país vêm de São Paulo e de Minas Gerais. Na mesma época da missão artística que trouxe Debré ao Brasil, chegou ao país o militar francês J.C.R. Millier de Saint-Adolphe, do qual poucas informações foram preservadas. Como fazia parte das tropas napoleônicas, especula-se que tenha se exilado no país em 1816, após a derrota de Napoleão em Waterloo e a consequente perseguição dos partidários deste na França. Durante os 26 anos que residiu no Brasil, Saint-Adolphe compilou um grande volume de informações apresentadas sob o título de Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil. Publicado em 1845, o compêndio traz verbetes sobre as províncias, cidades, vilas e aldeias brasileiras, bem como considerações acerca de elementos populacionais, econômicos e ambientais. No texto dedicado a Minas Gerais, que ocupa 13 das quase 800 páginas do segundo tomo do dicionário, o autor enumera os principais itens produzidos em solo mineiro e vendidos em outras províncias. Abre aspas. Os objetos de exportação desta província são gado vacum, porcos, toucinho, queijos, panos de algodão, tabaco, café, sola, despojos de vários animais silvestres, pedras finas, drogas de medicina, etc. A produção de queijos aparece também na descrição de vários lugarejos mineiros, como é o caso de Araxá, abre aspas. Avalia-se presentemente em mais de 5.000 os habitantes do distrito de Araxás, os quais se ocupam da criação de gado, do fabrico de panos de algodão e de queijos que exportam para as vilas comerciantes da província de Minas Gerais, fecha aspas. Padre Manuel Aires de Casal havia publicado em 1817 um livro semelhante ao de Saint-Adolphe, a Corografia Brasílica. Corografia é a descrição histórico-geográfica de um lugar e essa obra foi a primeira do gênero a ser impressa no Brasil. Dividido em 2 volumes, o trabalho de Padre Manuel representa cada província brasileira e as vilas nelas existentes. O capítulo que fala de Minas Gerais, ao tratar da comarca do Rio das Mortes, também conhecida pelo nome de sua sede, a vila de São João del Rei, traz informações sobre a produção agropecuária da região, que abrangia também o entorno da Serra da Canastra. Abre aspas. Por toda parte se cria muito gado vacum e também lanígero e porcos, cuja carne e os queijos do primeiro fazem 2 consideráveis ramos de comércio exportativo, fecha aspas. Como é possível perceber, o queijo foi gradualmente se inserindo no dia a dia do mineiro e já em meados do século XVIII era produzido e consumido em vários cantos da capitania. Georg Heinrich von Langsdorff, naturalista nascido na então Confederação Germânica, parte da atual Alemanha e nacionalizado como russo, registrou em um extenso diário sua passagem pelo Brasil entre 1824 e 1829. Logo no início de sua expedição, em 18 de novembro, Langsdorff passou por uma fazenda na parte alta da Serra da Lapa, atual região da Serra do Cipó, onde encontrou um rebanho numeroso de gado bovino. Naquela localidade, a feitura de queijos, a partir da abundante produção de leite, era sazonal.
Abre aspas. As vacas são pouco ordenhadas para poderem alimentar melhor seus bezerros, fecha aspas. Só após o período chuvoso do fim do ano é que a amamentação dos novilhos deixava de ser prioritária devido ao aparecimento de uma alternativa alimentar. Abre aspas. Os prados crescem depois da chuva, a vaca dá mais leite, o bezerro come gramíneas e, aproximadamente depois de um mês, faz-se queijo. Fecha aspas. A presença cada vez mais marcante do queijo de Minas na vida cotidiana da colônia, das mesas dos ricos aos pratos dos mais pobres, era sinal da versatilidade do produto, o qual podia ser produzido em qualquer pequeno sítio que possuísse algumas vaquinhas leiteiras. Maturado, o laticínio aguentava muitos dias de viagem e longos períodos de armazenamento. Assim, era um aliado importante na difícil missão de alimentar uma população crescente e carente de sustância para a lida. Entre as várias medidas que foram sendo tomadas pela coroa portuguesa para desenvolver a colônia, agora também sua casa, consta o apoio à manufatura de queijos em Minas Gerais. Os laticínios portugueses habitavam as mesas da corte desde muito antes da travessia do Atlântico. Conquanto esses produtos ainda continuassem aportando por aqui, era vantajoso incentivar a produção local, já consideravelmente apreciada e muito vantajosa pelo viés da relação custo-benefício. Fomentar o segmento só apresentava vantagens. Uma maior oferta de queijos ajudava a abastecer os armazéns e as dispensas da capital e dos maiores centros urbanos. Aumentava o interesse pela ocupação de terras para a criação de gado, potencializava os empreendimentos agrícolas correlatos e multiplicava os tributos recolhidos pelo fisco. Um café pede um queijinho. Por volta da metade do século XVIII, o ciclo do ouro já havia experimentado seu apogeu e iniciava a curva descendente rumo ao ocaso, motivado pelo esgotamento das jazidas em Minas, Goiás e Mato Grosso. A economia colonial brasileira, cujos dois primeiros protagonistas tinham caráter agrícola, pau-brasil e cana-de-açúcar, havia rebaixado a agricultura ao segundo plano, enquanto a produção aurífera foi o carro-chefe. Durante as décadas de interregno, ao longo das quais as minas não rendiam tanto quanto antes e nenhum segmento produtivo se credenciava a assumir a locomotiva econômica brasileira, o país viveu uma dura crise. O mundo, por sua vez, passava por grandes transformações. A sociedade europeia se desenvolveu rapidamente ao longo do século XVIII. As atividades econômicas, as transações comerciais entre os países e as inovações tecnológicas prenunciavam a fase que a historiografia chamou de Revolução Industrial. O Brasil, com o decreto de abertura dos portos às nações amigas, consequência da vinda da corte portuguesa em 1808, ganhou maior relevância no mapa mundial e pôde vislumbrar dias melhores. A emergente burguesia industrial do Velho Mundo passou a incorporar novos hábitos de modo a se distinguir da decrépita elite europeia. Entre os produtos que passaram a ser cada vez mais demandados estava o café. Os fazendeiros brasileiros, os quais até então se dedicavam a uma produção modesta desse gênero, destinada apenas para o abastecimento próprio, identificaram a oportunidade de atender ao tradicional mercado europeu e também à cada vez mais pujante economia dos Estados Unidos. O primeiro grande polo produtor de café no Brasil, estabelecido a partir de 1825, foi a região do Vale do Paraíba, que abrange o litoral norte do estado de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. As fazendas funcionavam no modelo das plantations norte-americanas. Grandes propriedades monocultoras cultivadas por trabalhadores negros escravizados. Anos depois, a região perdeu o protagonismo para o oeste paulista e as lavouras alcançaram também o sul de Minas. Já em meados de 1850, o café representava quase metade das exportações brasileiras. Em função disso, a data é comumente considerada o marco inicial do ciclo do café, período de aproximadamente 80 anos em que a indústria cafeeira dominou a balança comercial brasileira. Em 1880, pela primeira vez o Brasil alcançaria a liderança mundial das exportações de café. A expansão cafeeira exigia a interiorização das plantações e a agregação de mais e mais mão de obra. Com isso, acabou levando outras culturas a reboque. Afinal, café não enche a barriga de ninguém. Todo esse contingente de trabalhadores precisava comer. Havia gado, havia leite e, portanto, havia queijo.
A produção do laticínio, tradicional nas pequenas fazendas mineiras, acabou se beneficiando do acúmulo de riquezas dos cafeicultores, que incentivava investimentos e fomentava a demanda. É nesse período, quando já era possível identificar 3 polos produtores, Cerro, Vertentes, São João del Rei e Serra da Canastra, que a especialização na produção de queijos aparece. O crescimento do mercado consumidor, ainda que local, incentivou alguns produtores a se dedicarem prioritariamente à feitura de laticínios e a buscarem, por meio do aprimoramento das técnicas, a oferta de algum diferencial. Também mercadores, viajando em seus burros e carros de boi, passaram a dar atenção especial aos queijos de Minas, sobretudo os mais curados que aguentavam bem as longas jornadas. No apagar das luzes do século XIX, findou o império, mas o café continuou sendo a joia da coroa de exportação brasileira e o queijo de Minas não perdeu a majestade. Minas Gerais seguiu obtendo destaque na pecuária leiteira e o estado manteve o posto de um dos mais importantes do país, econômica e culturalmente. Em Feitiço da Vila, um dos maiores clássicos de sua vasta obra, Noel Rosa canta em verso, abre aspas, São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba, fecha aspas. Filho de pai mineiro, Noel é um dos compositores mais importantes da música brasileira e chegou a morar por alguns meses em Belo Horizonte, no ano de 1935. O clima ameno da cidade jardim atraiu o sambista carioca com a promessa de ajudar no tratamento da tuberculose. Nem estando longe de sua terra natal, Noel conseguiu abandonar a boemia. Voltou ao Rio de Janeiro, onde morreu menos de 2 anos depois. A dobradinha do café com leite deu até nome ao período das 3 primeiras décadas do século passado, durante as quais representantes das oligarquias paulistas e mineiras se alternavam no cargo de presidente do Brasil. São Paulo com o café, Minas Gerais com o leite, em uma parceria que refletiu no cenário político o domínio econômico que os 2 estados exerciam no país de 100 anos atrás. Mas a julgar pela combinação à mesa e pensando numa legítima refeição brasileira, ou considerando uma das identificações simbólicas mais intimamente ligadas à mineiridade, bem que poderíamos chamá-la de política do café com queijo. Onde o oculto do mistério se esconde. Era 4 de outubro de 1501 quando 3 caravelas, comandadas por Gonçalo Coelho, passaram pela foz de um grande rio no litoral nordeste do recém-achado Brasil. As embarcações haviam zarpado de Portugal em maio daquele ano, na primeira expedição oficial desde a de Cabral, e contavam entre os tripulantes com o florentino Américo Vespúcio, que anos mais tarde emprestaria o nome ao continente. A frota havia chegado em 17 de agosto no atual Rio Grande do Norte e começou a navegar para o sul do território, explorando a costa. Na missão conferida pelo rei Dom Manuel I de avaliar quais riquezas a nova terra guardava, Coelho foi batizando os acidentes geográficos no caminho de acordo com o calendário religioso. Até que chegasse a Cananéia, em São Paulo, meses depois, nomeou o Cabo de Santo Agostinho, em 28 de agosto, a Baía de Todos os Santos, em 1º de novembro, e o rio que, antes de desaguar, divide hoje os estados de Sergipe e Alagoas, o São Francisco. Os navegadores não tinham noção da riqueza que haviam encontrado. Com os olhos em busca de metais, pedras preciosas, especiarias e outros itens que pudessem ser comercializados, não perceberam que tinham acabado de descobrir a foz de um dos rios mais importantes da futura América. Nas décadas e séculos seguintes, o Rio São Francisco serviu como referência geográfica, como caminho para as embarcações que cortavam o Brasil, como manancial de água e peixes para viajantes e ribeirinhos, como linha guia da interiorização do nosso território. Não à toa ganhou a alcunha de Rio da Integração Nacional. Em seu curso, ele passa por 5 estados e mais de 500 municípios. Na canção O Ciúme, Caetano Veloso revela em um belíssimo verso a origem do São Francisco. Abre aspas. Velho Chico, vens de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu. Fecha aspas. Partindo da foz, correnteza acima, percorre-se toda a divisa de Sergipe com Alagoas e 450 quilômetros do limite entre Pernambuco e Bahia. Pouco depois de passar sob a ponte entre Petrolina e Juazeiro, cantada por Caetano,
o rio adentra o interior baiano e se estende por mais de 700 quilômetros até que esteja em território mineiro. O interesse em percorrer e explorar a bacia do São Francisco é secular. A obra bicentenária de um dos mais notórios viajantes estrangeiros entre os vários que projetaram um olhar sobre o Brasil colonial no início do século XIX consiste em um retrato inestimável sobre este cenário. O botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire percorreu o país entre 1816 e 1822 e apresentou, em um conjunto de cerca de 3.000 páginas, o riquíssimo retrato do que viu. Viagens ao interior do Brasil foi dividido em 4 partes e publicado em 8 tomos entre 1830 e 1851 na França e representa um legado riquíssimo não apenas no âmbito das ciências naturais, motivação inicial do pesquisador por dever de ofício, mas também no que se relaciona aos aspectos históricos, sociológicos e antropológicos do Brasil daquela quadra da história. Entre idas e vindas, Saint-Hilaire passou 4 vezes por Minas. Na segunda passagem, seguindo rumo a Goiás, ele confessa uma mudança proposital de rota. Abre aspas. Para ir a Paracatu e de lá a Goiás, não segui o caminho mais direto. Afastei-me dele no intento de ir visitar a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco e que serve de limite às comarcas de São João del Rei e de Paracatu. Fecha aspas. O São Francisco, nessa época, não só separava as comarcas de São João del Rei, Rio das Mortes e Paracatu, como também era a divisa natural desta com a comarca de Sabará, atual região central de Minas, e mais ao norte, com a do Cerro Frio. Essa jornada de Saint-Hilaire compõe o volume Viagem às Nascentes do Rio São Francisco e pela província de Goiás, ao longo do qual o autor narra sua passagem por várias localidades surgidas em torno do caminho aberto pelos exploradores que encontraram ouro em Goiás. Quando se aproximava de Formiga, Saint-Hilaire pôde distinguir na paisagem o maciço que abriga a nascente do São Francisco. Abre aspas. Já antes de chegar a Formiga, tinha avistado no horizonte a Serra da Canastra. Esta montanha, semelhante a um imenso cofre, ergue ao longe sua massa imponente. Parece então isolada, mas não é realmente assim. Faz parte da Serra das Vertentes, quer dizer, como já ouvimos há pouco, deste planalto elevado ou antes cadeia, que, pelo lado oeste, limita a bacia do São Francisco. Fecha aspas. Algumas léguas adiante, o francês vislumbra o primitivo vilarejo de Pinhuí e, ao mencionar a serra, explica e dá razão ao nome dado a ela. Abre aspas. Mais longe, à direita, descobria a entrada de uma planície, a vila de Pinhuí. Enfim, mais à direita ainda, e muito mais longe, via no horizonte a Serra da Canastra, que merece bem este nome, uma vez que é alongada, que parece uniforme e um pouco arredondada no cume, e é cortada verticalmente nas suas 2 extremidades. Fecha aspas. A nascente visitada por Saint-Hilaire se localiza a mais de 1.300 metros de altitude e nos dias de hoje pode ser acessada com muito mais facilidade do que o percurso que o francês experimentou 200 anos atrás. A rodovia estadual MG 341, que corta a Serra da Canastra de ponta a ponta, leva ao berço do São Francisco, ou pelo menos a um deles. O ponto, sinalizado com placas e guardado por uma imagem do padroeiro, há muito tempo é considerado a nascente do rio, mas estudos realizados no início de nosso século encontraram uma nova origem para o Velho Chico. Levantamentos utilizando imagens de satélite, análises cartográficas e sistemas de GPS geodésicos realizados por técnicos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, a qual atualmente abrange também o Vale do Parnaíba, determinaram que a nascente se encontra no Planalto de Araxá, no município de Medeiros, pois é lá que se origina o rio Samburá, parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Daí em diante, passou-se a entender que o Rio da Integração Nacional possui 2 nascentes. A nascente histórica, aquela mesma visitada por Saint-Hilaire e localizada dentro do município de São Roque de Minas, e a nascente geográfica em Medeiros. Aproximadamente 50 quilômetros separam uma da outra, percorrendo o curso d'água. Na época, os pesquisadores se dedicaram à missão de traçar uma medida acurada da extensão do São Francisco, e o resultado foi o seguinte. Da nascente histórica à foz, o Velho Chico mede 2.814 quilômetros. Considerando sua origem geográfica, a extensão chega a 2.863 quilômetros.
O Parque Nacional da Serra da Canastra abriga a nascente histórica do São Francisco e a delimitação do espaço como área de proteção nacional se deve, em partes, ao estado de preservação desse importante patrimônio natural nos anos 1970. Os esforços para conferir à região da Serra da Canastra o status de Parque Nacional tiveram início em 1971. Um dos primeiros entusiastas e propagandistas da ideia foi o jornalista Luiz Carlos Portillo, que denunciou em uma série de reportagens para o jornal Estado de Minas a descaracterização ambiental pelo qual a canastra passava naquela época. Ele também evocou a proteção da nascente do São Francisco, que sofria uma temporada de seca. A repercussão alcançou a Prefeitura de São Roque de Minas e outras entidades, como o Rotary Clube de Belo Horizonte e de Contagem. Então, esses órgãos encaminharam ao governo federal manifestos em favor da criação do parque. Prontamente, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, autarquia que foi criada em 1967 e incorporada em 1989 ao IBAMA, iniciou os estudos de demarcação e já em 3 de abril de 1972 foi oficialmente fundado o Parque Nacional da Serra da Canastra. É no entorno desse grande maciço de pedra, o qual há séculos encanta e provoca a curiosidade de nativos e forasteiros, que é produzido o legítimo queijo da canastra, de cujas peculiaridades falaremos melhor no próximo capítulo.